E aí, pessoal, depois de algum tempo, finalmente estou de volta para iniciar um novo projeto aqui no canal. Esse projeto que vai começar agora no final de 2023 e vai se estender aí por 2024, que consiste na cobertura e resenha dos 5 livros das Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin, e também do Cavaleiro dos Sete Reinos e Fogo e Sangue, aproveitando, né, aí a chegada da segunda temporada de A Casa do Dragão em 2024. Ou seja, além disso, estarei também cobrindo cada uma das 8 temporadas de Game of Thrones. Aqui, inclusive, né, já tem crítica da primeira temporada de A Casa do Dragão. Vou deixar o vídeo aí na descrição, eu cobri lá na época, em 2022. Para quem quiser assistir, chegou no canal por agora, né, nesse aquecimento. Ou seja, vai ter muito material de Game of Thrones aqui no canal. E vamos começar justamente pelo primeiro livro que iniciou, né, esse fenômeno mundial, A Guerra dos Tronos. E esse livro aqui, gente, eu tenho uma certa história com ele, né? Porque eu comecei, na verdade eu li uma outra versão dele, a versão Pocket, que veio nessa edição aqui atrás, né? De colecionador, onde vieram todos. E nós vemos aqui, né? Um belo de um calhamaço de mais de 1000 páginas, 1066 páginas nessa versão, com uma letra, né? Com um tamanhico muito pequeno. Eu li há alguns anos atrás, acho que mais de 10 anos, e assim, a experiência saiu bem prejudicada na época, sabe? Foi difícil, ficou meio arrastado, e assim, eu não curti tanto. Porém, agora, né, anos depois eu comprei essa versão aqui, né, a versão, vamos dizer, tradicional do livro, e gente, não tem comparação no conforto, né, no prazer que dá você desfrutar dessa história com todo o poder da escrita do Martin, em uma versão que tem uma letra maior, né? Então, assim, foi muito mais confortável e recomendo a todo mundo que pegue essa versão aqui, ao invés da Pocket. Por mais barato aí que esteja e tal, vá nessa aqui, que o conforto é o que mais importa, sem forçar tanto a vista. E, né, sobre a história, aqui tem 588 páginas, né, ao contrário das 1066 que tem ali na Pocket. Mas, enfim, a história, né, eu acho que todo mundo nessa altura já meio que conhece, né? Aí, o livro que começa basicamente ali com o Robert Baratheon indo a Winterfell, recrutar o Lord Eddard Stark, Senhor do Norte, Senhor de Winterfell, como sua nova mão, né, o seu principal conselheiro após a morte da mão anterior súbita, né, ali de Jon Arryn. E aí nós vemos, né, o Lord Eddard Stark sendo obrigado, basicamente, a aceitar, né, impossibilitado de recusar tal convite, e indo, né, a Porto Real, ali onde fica realmente o reino, né, ali o principal, o Trono de Ferro, e se envolvendo em várias conspirações, tramas políticas, mistérios e tudo mais. Isso ele e sua família, né, seus filhos, e encontrando, cruzando com outros personagens de outras famílias de poderosos, né, que governam Westeros ali, os 7 reinos, enquanto do outro lado, né, em outro continente, em Essos, nós temos Daenerys e Viserys, né, que eram os últimos Targaryen ali, né, os últimos descendentes do antigo rei, ou seja, os herdeiros de fato do Trono de Ferro, que o Robert Baratheon, né, está os caçando e tal, ele que é considerado ali como usurpador após ter tomado o trono dos Targaryen. E nós vemos, né, um mundo de fantasia super rico sendo criado a partir daí, em vários e vários detalhes, conseguimos visualizar os lugares perfeitamente, isso devido ao poder da escrita e também, eu acho que da imaginação do Martin, que são completamente excepcionais, criando um mundo de fantasia completamente factível, e que eu acho que é o que mais importa, né? A gente conseguir enxergar a realidade mesmo sendo fantasia nesse tipo de história, nesse tipo de mundo. E eu acho que, assim, um outro ponto muito bom do jogo, da escrita dele, que ele consegue transmitir, né? É que cada capítulo tem como protagonista um personagem, né? O ponto de vista de um deles. Nesse primeiro livro, nós temos 8 personagens que se revezam ali os capítulos, que são justamente, né, Bran, Catelyn, Daenerys, Eddard, Jon Snow, Arya, Sansa e Tyrion.
E todos eles ali vão, né, repetindo, alguns aparecem, obviamente, no capítulo um do outro, mas nós percebemos, né, como o Martin consegue descrever os sentimentos de cada um desses personagens, seja o Bran, né, uma criança ali de 8, 9 anos, ou seja, né, o Lord Eddard Stark, já ali, né, um senhor e tal, o Tyrion do lado dos Lannisters ali, é tudo muito interessante, a riqueza e como ele consegue pular, saltar para cada uma das tramas. Que outro ponto excelente é como ele consegue distribuir esses personagens pelo mapa desse mundo fictício criado por ele e apresentar cada um dos lugares. Por exemplo, né, nós começamos ali em Winterfell, ali um reino, né, meio que cercado por florestas, por árvores, com seus salões imensos, as árvores ali nos bosques e tudo mais, a tradição dos deuses antigos que rola com eles. Temos Porto Real no sul ali, né, com a Fortaleza Vermelha, o Trono de Ferro, que é, né, o grande objetivo de disputa do poder nessa série de livros. E também, né, temos em outro ponto, né, o Ninho da Águia ali da família Arryn apresentado. Cara, eu acho simplesmente fantástico. Você vai subindo, né, a montanha ali. Tem até uma grande diferença da série, eu vou comentar mais nela lá propriamente. Mas ali, né, com as celas a céu aberto, em que o Tyrion fica em um momento, eu achei assim tenebroso e muito legal essa forma como é explorada, como as gêmeas ali nas torres que ficam, cada um em uma ponta do rio ali, para atravessar do Walder Frey, né, que tem ali. Eu achei também bem interessante essa criação de mundo. E, né, caras, tudo isso que vai sendo mostrado ali também em Vais Dothraki, em Essos, né, o mar ali, o mar dos Dothraki e tal. Cara, é realmente impressionante a riqueza de detalhes e como esse mundo fica crível, com uma originalidade, né, e culturas diferentes, deuses e tudo mais, que são até mais explorados na Fúria dos Reis, que é o segundo livro, no caso, né. Sobre personagens carismáticos, extremamente ótimos e alguns extremamente odiáveis, né. Aqui temos vilões, assim, absurdamente nojentos e asquerosos, mas ainda assim ótimos, né? Joffrey, acho que talvez seja o maior vilão daqui, né? Um personagem mais odiado, pelo menos. A Cersei, Jaime, cara, o Mindinho, né? Impressionante ali na manipulação. O Varys, que eu não considero muito um vilão, né? Não acho que vá por esse lado, mas é um personagem incrível ali, né? Com a sua rede de informações, a Aranha. E eu acho, assim, impressionante, né, como cada um desses personagens contribui para a história, para o desenvolvimento e desenrolar dela. Mesmo alguns coadjuvantes menores, como o Sam, né, ali, que tá com o Jon Snow lá na Patrulha da Noite. A Muralha, né, que eu não citei na parte do mundo, mas é impressionante a descrição da Muralha, inclusive a capa, né. Nós temos aqui o Jon e o Tyrion, né, observando ali o mundo da Muralha, do limite, né, ali da civilização, vamos dizer assim. E falando em Tyrion, né, cara, um personagem incrível, realmente impressionante. Teve 2 momentos desse livro da leitura que eu ri bastante com o Tyrion. Um dos momentos, né, ali quando ele está sendo atacado pelos clãs ali, na subida pro Ninho da Águia, dele sente vontade de gritar, né, Rocher do Casterly ali, é uma bobeira que deu em mim, mas eu ri bastante. E em outro momento, quando ele tá conversando com o pai dele, né, o Tywin, e ele sente vontade, né, de atirar ali uma taça de vinho na cara dele, da descrição, né, o Martin, como ele consegue entrar nos personagens, eu acho isso muito legal e contribui muito para a ambientação. Falando nisso, né, do Martin, aí a ambientação e tudo mais, a escrita deles, cara, é impressionante realmente, é extremamente dinâmica, não é nada enfadonha, um livro de 588 páginas, muito bem distribuídos em capítulos, né, curtos ali, eu diria, vai de 8 a 15 páginas, mais ou menos, cada capítulo. Eu prezo muito isso na leitura, acho que fica legal, né, vários pontos paráveis para que a gente possa parar e depois continuar em um outro momento. Eu não gosto de parar no meio de um capítulo, então eu gosto bastante. Quando um livro tem 50, 60 páginas num capítulo, eu já fico meio assim, né? Então, do meu gosto mesmo, eu curto bastante esse tipo de escrita. E também, né, do como o Martin, eu já tem uma resenha dele aqui de Sonho Febril no canal e eu falo isso lá. Como ele aproveita muito bem as páginas, né? Não tem praticamente espaço em branco. Nós vemos alguns autores, alguns escritores que, né, tem aquele travessão e a página completamente em branco. Você tinha que dar para quase escrever um outro livro ali com o que sobra das páginas. O Martin não, ele aproveita muito bem nas descrições, sem se tornar em nenhum momento enfadonho. Muito pelo contrário, rico de detalhes, né, nas sensações dos personagens, como eu disse, além de os foreshadows, né, que é uma técnica de
meio que dá, né, um teaser ali do que vai acontecer na história, que quando você lê de novo, você fala, caraca, por exemplo, né, ali logo no começo do livro nós temos um exemplo disso ali, quando eles encontram a loba gigante morta, né, que dá ali os 5 crias de lobos para os filhos do Stark, nós vemos, né, que ela entrou em confronto ali com um grande veado, e aí acabou morta, quer dizer, o veado é o símbolo da casa dos Baratheon, e o lobo o símbolo da casa dos Stark, logo percebemos, né, como um destrói o outro, o que vai se refletindo aí, né, no decorrer do livro. Em outro momento também temos mais pra frente ali, né, quando o Jon vai prestar seu juramento à Patrulha da Noite, ali num bosque e tal, numa árvore lá, o fantasma, né, o lobo dele acaba encontrando uma mão ali, né, uma mão de um cadáver. E logo depois, no capítulo seguinte, basicamente, Eddard Stark, a mão do rei, acaba sendo acusado de traição e preso. Então eu acredito que são foreshadows assim interessantes. E há outros exemplos também aqui durante o livro, né? Sobre os personagens ainda também comentando, né, assim, sobre isso, eu acho que assim, ó, as partes que eu menos gostei foram da Catelyn, né? Algumas partes dela eu não gosto muito, eu confesso que ela parece um pouco perdida demais, embora eu compreenda até a personagem. E o Eddard, né, cara, o Ned Stark aí, cara, deu uma tremenda bobeira, né? Pediu para que acontecesse o que acaba acontecendo com ele. Bom, vamos agora, né, para as considerações finais aqui sobre o livro. Gente, é um baita de um livro, né? O início, como eu disse, de um fenômeno mundial que depois, né, se consagrou como série de televisão e trouxe tantas pessoas que compraram esse livro e muitas eu acredito que têm ele e não leram. Então eu recomendo que se você comprou por causa da série e ainda não leu, aproveite essa oportunidade, leia aí, não deixe ele juntando pó, porque é muito interessante, é uma versão mais completa da série. A série é muito boa, mas o livro, cara, é realmente assim fenomenal por toda a escrita e com tudo que envolve, né? Tem um final chocante, ali 2 personagens, né? 2 praticamente personagens principais morrem aí, né? Eddard Stark, como todos sabemos, mas também temos o Drogo caindo ali. E a transição, né? Porque em vários momentos se fala sobre lendas antigas e tudo mais. No final desse livro nós temos uma transição total para a fantasia medieval, com os dragões, né, ressurgindo ali com a Daenerys e também ficando claro, né, os outros aí, os caminhantes brancos, que eles existem de fato. Então, assim, há uma transição completa que vai, né, ser cada vez maior, né, nos outros livros, realmente de fato, para a fantasia. Gente, um livro excelente, mais do que recomendo e, obviamente, né, 5 estrelas, não tem nem o que falar. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram, eu peço que deixem o like, que se inscrevam no canal, que, como eu disse, eu vou trazer resenha de cada um desses livros e também a crítica de cada uma das temporadas de Game of Thrones. Valeu, pessoal, falou e até a próxima.